Irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse segundo vídeo da série do canal História da Liberdade sobre os templos da igreja no Brasil. Estamos contando a história dos templos que a igreja tem no Brasil, dos que já estão construídos, dedicados e funcionando, e de templos novos, templos em construção ou de diversas fases de planejamento. Nós vimos no primeiro vídeo da semana passada os templos do estado de São Paulo. Templo de São Paulo, Campinas e outros templos que estão aguardando sua conclusão, mas já foram anunciados. E hoje vamos ver os templos de outros estados do Sudeste, começando obviamente pelo templo do Rio de Janeiro, que é o primeiro templo nessa região, exceto pelo estado de São Paulo. Vamos ver também o templo de Belo Horizonte e de Vitória, que estão em fase de construção. O templo do Rio de Janeiro, que é um templo bastante novo, né? Mas foi muito esperado pela igreja e pelos membros do local. A construção do Templo do Rio de Janeiro foi anunciada em 6 de abril de 2013 pelo presidente Thomas S. Monson em conferência geral. A abertura e a dedicação da terra foi feita no dia 4 de março de 2017, em uma cerimônia presidida pelo elder Cláudio Costa, que era o presidente da Área Brasil na época. A visitação pública foi de 26 de março a 30 de abril de 2022. Eu leio esses detalhes aqui nas minhas anotações, porque essa questão de datas, de coisa, é importante falar as datas exatas e eu tenho tudo aqui anotado para não errar. Então se eu ficar lendo é porque eu estou checando se o que eu estou falando está certo, tá bom? E é interessante que teve um adiamento muito grande, é um tempo que demorou para ser construído, porque a igreja quer fazer tudo certo, então tem que ter todas as autorizações, toda a checagem, de vários órgãos públicos, né, para poder o templo funcionar, e isso acabou demorando mais do que o esperado, mais do que o normal. E quando o templo ia ser aberto para a visitação pública e ter dedicação, chegou a pandemia, tudo foi adiado e ele só foi dedicado, a visitação pública, né, aconteceu de 26 de março a 30 de abril de 2022, ficou pouco mais de um mês, né, e muitíssima gente foi para lá, e a dedicação foi feita no dia 8 de maio de 2022. A dedicação foi feita pelo elder Gary A. Stevenson, do Quórum dos 12. Esse templo se tornou o 8º templo no Brasil, o primeiro no estado do Rio de Janeiro, obviamente. É o templo número 171 da igreja em todo o mundo. Eu vou ler para vocês aqui 2 parágrafos da oração dedicatória do templo do Rio de Janeiro, que foi feita essa oração pelo elder Gary Stevenson, do Quórum dos 12. Ele disse assim: ao considerarmos a vida dos primeiros pioneiros da igreja neste belo país do Brasil, nossos corações transbordam de gratidão e emoção. Que nos lembremos sempre de sua fé e devoção, de ombros largos de sacrifícios sobre os quais nos apoiamos. Que seus nomes sejam lembrados e suas boas obras homenageadas pelas gerações vindouras. Acrescentamos as nossas orações pelas famílias e pelos membros individuais da igreja da nossa geração e da próxima geração. Oramos para que eles sejam conduzidos pelo caminho do convênio, incluindo seus batismos, confirmações, ordenações e suas ordenanças sagradas em templos sagrados, até mesmo neste templo, para que estes possam ser uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando ela for derramada sem mistura sobre a terra. Que teus santos nesta terra sejam dotados de bênçãos espirituais e temporais. Que os convênios e ordenanças de salvação e exaltação estejam disponíveis para todos aqueles que os buscam em ambos os lados do véu. Que coisa bela, né? O pessoal acha bom ler, nem que seja um trechinho. Queria ter tempo para poder ler a oração dedicatória inteira, né? Mas pelo menos um trechinho a gente vai lendo. Esses documentos são públicos, né? Tem nos sites da igreja todas essas orações dedicatórias. E quem serviu desde a dedicação do templo até o presente, né? De 2002 para cá, na presidência do templo foi o irmão Pedro Jorge da Cruz Penha e sua esposa Sônia da Silva Teperino Penha como diretora do templo. É ainda o primeiro casal, é um templo bem recente, mas algo interessante sobre eles. Eles foram designados para servir como casal presidente do templo em outubro de 2019. Foram designados pelo elder Ulisses Soares. Mas, por causa do adiamento da visitação pública da dedicação, eles tiveram que esperar de outubro de 2019
até maio de 2022 para começar a servir. Né? É quase um tempo inteiro de um chamado, né? E só a partir daí realmente começou os 3 anos de presidência deles no Templo do Rio de Janeiro. Guardaram um pouco mais de 2 anos. Esse casal, eu conheço eles, e realmente são um exemplo de fé, de perseverança e determinação em servir ao Senhor. E é um templo que está abençoando muitíssima gente. Então, mesmo sendo um templo relativamente novo, né, 2002, tem história esse templo. Outros templos que já foram anunciados no Sudeste são o Templo de Belo Horizonte, que foi anunciado pelo presidente Nelson em abril de 2021, na Conferência Geral. A abertura de terra foi feita agora esse ano, 2023. No dia 17 de junho, foi feita pelo Elder Juan Ocedo, da presidência da área Brasil. Essa abertura de terra, a cerimônia toda foi transmitida ao vivo pelo YouTube, eu assisti aqui em casa. Apesar de que a transmissão não foi disponibilizada inteira, a gravação, tem vários videozinhos e trechos dessa dedicação, muitas fotos também, que a igreja disponibilizou, tá nos canais oficiais da igreja, né, nas redes sociais, na internet, né? Isso é muito legal. Esse vai ser o templo número 236 da igreja no mundo e o 12º no Brasil e o primeiro porque pode vir mais, né, no estado de Minas Gerais. Outro templo que já foi anunciado no Sudeste é o Templo de Vitória. Foi anunciado também pelo presidente Nelson na Conferência Geral de outubro de 21. O local da construção desse templo, que ainda não começou a ser construído, né, foi anunciado em 27 de fevereiro de 2023 e vai ser na Avenida Leitão da Silva, bairro de Bento Ferreira, na cidade de Vitória. Vai ser o templo número 261 da igreja no mundo e o 14º no Brasil, e apenas o primeiro de muitos no estado do Espírito Santo. Antes de terminar esse vídeo, é um pouquinho mais curto porque tem menos coisas, né? O primeiro vídeo do Templo de São Paulo. O Templo de São Paulo é o mais antigo, tem muita coisa pra gente falar sobre aquele templo. E a duração de cada vídeo desses vai ser um pouquinho diferente, vocês vão perceber isso aí, pela quantidade de informação, às vezes, que a gente tem de cada um, mas todos os templos são maravilhosos e especiais. Antes de terminar, eu quero comentar com vocês que outras cidades vocês acham que vai ter, onde pode ser anunciado um templo na região sudeste, além do estado de São Paulo, que a gente já comentou no vídeo anterior. Existe uma cidade que tem muito potencial, que é Juiz de Fora, que também é sede de missão. A missão do Juiz de Fora foi criada em 2013, e nessa missão tem 5 estacas e 3 distritos. Eles ficam meio perto do Templo do Rio de Janeiro também, mas seria interessante ter um templo ali também. Né? Será que teria mais um templo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro? O templo atual fica na região da Missão Sul. Será que tem um templo no Rio de Janeiro Norte? Já que São Paulo tem 2 templos, né? Todas as cidades que têm mais de uma missão vão querer também ter mais de um templo. Quem sabe isso não acontece um dia? Com as revelações modernas, né? E a necessidade urgente de que a gente passe mais tempo no templo, isso vai ser possível. Então, a história é interessante porque dá a gente uma perspectiva de futuro. A gente vê o que é que já foi feito e o que é que vai vir mais. A gente tem expectativas para o futuro. E espero que a gente trabalhe e age de acordo com essas expectativas. Muito obrigado por vocês acompanharem esses vídeos, esse vídeo de hoje em especial. Deixe seus comentários. Se vocês conhecem o Templo do Rio de Janeiro, ou essas outras cidades onde se está construindo templos, Belo Horizonte, Vitória, ou qualquer outro lugar. Deixe seus comentários, suas impressões. Curta, siga, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E assista os vídeos anteriores que a gente tem. E acompanhe os próximos. Muito obrigado a todo mundo e até mais.